Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências. Então, vamos retornar na página 99. Invisível, mas presente. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o ar. Do que é feito o ar? Nós podemos dizer que o ar é uma mistura de alguns gases, entre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, gás carbônico e vapor d'água. O gás oxigênio é usado por nós, seres humanos, pelos animais e pelos vegetais durante a respiração. Sem ele, não haveria vida no planeta Terra. O gás nitrogênio é o que existe em maior quantidade e ele é fundamental para a vida na Terra, pois faz parte da composição das proteínas presentes em todos os organismos vivos. E o gás carbônico, que é necessário para que as plantas produzam o próprio alimento. Será que o ar está em todos os lugares? Sim, não podemos ver o ar nem tocá-lo. Ele é invisível, não tem cor e não tem cheiro, mas podemos percebê-lo quando sentimos a brisa leve tocar o nosso rosto, quando o vento sopra forte balançando os galhos das árvores e quando respiramos e sentimos o ar entrando e saindo dos nossos pulmões. Estamos percebendo dessa forma a presença do ar. Qual a importância do ar para a vida na Terra? O ar é um elemento fundamental para a sobrevivência na Terra, assim como o solo e a água. Sem o ar não haveria vida no planeta Terra. Tudo bem? Ok até aqui? Respondemos algumas perguntas, refletimos um pouco. Você já sabe que o vento é o ar em movimento, mas não dá para ver o ar. Talvez seja por isso que só damos conta de sua existência quando o vento bate em nosso rosto ou então nos empurra com força. Para responder a essas questões e conhecer um pouco mais sobre o ar, combine com seus colegas e com seu professor para realizarem juntos alguns experimentos. Nós temos aqui experimento 1, bem simples. Peguem um copo vazio e coloquem um pedaço de papel amassado no fundo, bem ajustado, para que ele não caia quando o copo for virado de boca para baixo. Agora encham com água uma vasilha de vidro transparente. O que você acha que vai acontecer ao papel se mergulharmos o copo de boca para baixo na água? Comente com seus colegas. Então vamos pensando o que vai acontecer. Virem o copo de boca para baixo e, com cuidado, mergulhem-no na vasilha com água conforme a ilustração. Retirem o copo da água. O que aconteceu com o papel dentro do copo? O papel deve estar seco. Mas por quê? Por que vocês acham que o papel deve estar seco? Por que você acha que a água não molhou o papel? Comente com seus colegas e compare suas conclusões com o texto a seguir. Então, é importante nós destacarmos que o papel permanece seco porque no copo existe ar que não permite que a água chegue até o papel e o molhe. Como você e seus colegas notaram, o papel permaneceu seco. Isso aconteceu porque dentro do copo existia ar, o que impediu que a água entrasse e molhasse o papel. Portanto, apesar de invisível, podemos concluir que o ar existe, ocupa espaço e oferece resistência à entrada de água dentro do copo, por exemplo. Então, no experimento 1, o papel permanecerá seco, porque existe ar no copo que impede que a água chegue até o papel.
No experimento 2, pegue um copo vazio e encham de terra. Mergulhem o copo com a terra na vasilha com água até que ele fique coberto pela água. Registre o que aconteceu. O que será que vai acontecer ao ser mergulhado na água? Espera-se que saiam bolhas de ar da terra no interior do copo. As bolhas de ar que vocês observaram saindo quando o copo foi mergulhado na água são do ar que estava presente no solo. O solo, além de matéria orgânica, minerais e água, também é constituído de ar. O ar e a água estão em pequenos espaços conhecidos como poros presentes no solo. Então, no caso do segundo experimento, espera-se que a terra elimine o ar. Ok? Vamos então à página 101. Bem, agora, se alguém lhe perguntar se o copo está vazio, você terá que dizer a verdade, que ele está cheio de ar. O ar está dentro do copo, está no solo, enfim, ele está em toda parte. Nós vivemos mergulhado em uma camada de ar. Quando olhamos à nossa volta, estamos olhando através de uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra, a atmosfera. Ela tem aproximadamente 480 quilômetros de espessura. Onde a atmosfera termina, começa o espaço exterior. Na imagem é possível ver como a atmosfera é quando vista no espaço. Aí aqui na página 101 nós temos uma imagem de satélite. Vamos à página 102. A atmosfera e a vida na Terra. Você gosta de se expor ao sol? Eu acredito que a maioria das pessoas sim, né? Então respondam sim ou não. Em quais momentos você faz isso? Geralmente as pessoas gostam de se expor ao sol pela manhã e à tarde, em horários que não são prejudiciais à saúde. Você toma algum cuidado quando fica exposto ao sol? Geralmente as pessoas utilizam protetor solar quando vão se expor ao sol e devem aplicá-los 30 minutos antes da exposição. Agora observe o rótulo desta embalagem de protetor solar. Nós temos aqui protetor 15 solar, UVA, UVB. Aí nós temos a seguinte pergunta: quando devemos usar o protetor solar? Por quê? Devemos usar o protetor solar sempre que formos nos expor ao sol. Mas alguns dermatologistas afirmam que devemos usar todos os dias, mesmo em dias nublados, pois ele nos protege das luzes artificiais que também podem causar danos à pele. Você sabe o que significa UVA e UVB? UVA e UVB são raios ultravioleta que causam danos à saúde. Os raios ultravioletas B, UVB, penetram superficialmente na pele e causam vermelhidão, ardência. Os raios UVA causam envelhecimento precoce da pele e também podem causar doenças como câncer de pele, ok? O que o protetor solar tem a ver com a atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre é composta por camadas, dentre elas a camada de ozônio, que é a responsável pela absorção de parte dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Então, nós temos a camada de ozônio, que dá uma amenizada nessa temperatura, e temos que utilizar o protetor solar como complemento dessa proteção que se inicia com a camada de ozônio. Ok? Comente com os seus colegas e professor sobre isso, depois compare suas conclusões com as informações contidas no texto a seguir. Você já deve ter ouvido falar
que se deve ter cuidado ao se expor à luz do sol. Além de observar horários, é necessário o uso de protetor solar. Esse cuidado é necessário porque os raios ultravioletas do sol, apesar de invisíveis, podem trazer prejuízos à saúde das pessoas. Durante muitos anos, os estudos e as pesquisas têm mostrado que existem 3 tipos de radiação UV, ultravioleta. É a UVA e UVB. São aquelas que podem prejudicar nossa pele, provocando doenças como câncer de pele. E temos também a UVC. Esse tipo de radiação não chega até nós, pois é totalmente absorvida pela atmosfera. A Terra também tem uma barreira natural contra a radiação ultravioleta do tipo B, que é a camada de ozônio. Ao atravessar a atmosfera, os raios UVB penetram na camada de ozônio, onde parte deles é absorvida, chegando mais fracos à superfície do planeta. Mas não é só por proteger a Terra da radiação ultravioleta que a atmosfera tem um papel muito importante na existência da vida. Ela participa, por exemplo, na respiração, na fotossíntese, mantém a temperatura da Terra sem grandes diferenças durante o dia e a noite. Então, aqui nós obtivemos algumas informações muito importantes. Você já aprendeu que a atmosfera participa na respiração dos seres. Que tal realizar um experimento e saber mais sobre esse assunto? Nós já realizamos um experimento semelhante a esse, lá no primeiro bimestre. Para isso, junte-se com seus colegas e seu professor e mãos à obra. Providenciem 2 vasos com plantinhas e cheios de terra bem úmida. Envolva um deles com um saco plástico bem amarrado, de modo a não permitir a entrada do ar. Nenhuma delas deve ser molhada durante o período de observação. Qual delas você acha que terá maior tempo de vida? Por quê? Comente com seus colegas. Então, lembrando um pouco do experimento que nós fizemos lá no primeiro bimestre, esse momento vai permitir nós levantarmos hipóteses. Portanto, é importante que nós possamos lembrar que lá no experimento anterior, a plantinha que ficou escondida sem receber ar, ela não realizava a fotossíntese, certo? Então, a partir do momento que nós fechamos uma planta com saco plástico, por mais que a terra esteja úmida, ela não está recebendo o ar, o gás carbônico. Então, ela não está produzindo a fotossíntese, não está produzindo o próprio alimento e, em consequência disso, ela irá morrer. Na pergunta 1, observe o que acontece às plantinhas durante alguns dias e registre. O que nós vamos constatar aqui? Que ao final de alguns dias, a plantinha dentro do saco plástico comece a morrer, porque ela não recebe o ar, não recebe o gás carbônico, não realiza a fotossíntese, não produz o próprio alimento. Você e seus colegas observaram que a plantinha dentro do saco plástico começou a secar antes da planta que estava fora. Isso aconteceu porque a planta com pouco ar que sobra dentro do plástico, em pouco tempo não consegue respirar nem realizar a fotossíntese. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases, como gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, entre outros. O oxigênio é o elemento presente no ar necessário à respiração dos seres vivos. No caso das plantas, o oxigênio necessário à respiração penetra pelo estomatos, estruturas presentes nas folhas, ou por estruturas presentes no caule e nas raízes, conhecidas como lenticelas.
Então, pessoal, o importante é realizarmos a leitura. Quem não conseguir realizar o experimento não tem problema, porque nós fomos capazes de responder de acordo com o conhecimento já adquirido em bimestres anteriores e com base nas informações das leituras também. A nossa aula de ciências finaliza aqui. Muito obrigado.